confortável aqui. Bom, já temos bastantes manifestações, acredito que é Maria Cardoso, Maria Alicia, Celeste, bem-vindas, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bom tê-las aqui conosco. O áudio está bom? Eu estou aqui com um microfone portátil e não sei, não uso muito, não sei como que está o áudio, espero que esteja bem. Bom, vou começar aqui o nosso encontro, nosso bate-papo, com um poema e terminarei com outro que a Celeste partilhou comigo. Então eu vou ler aqui o poema inicial e vou falar um pouquinho sobre ele, e depois conversamos um pouquinho mais, leio aí os comentários, tá bem? Bom, deixa eu pegar aqui o poema de um autor português que eu gosto muito, que além de poeta, é filósofo, é açoriano, é o Senhor Antero de Quental. Vamos aumentar aqui a fonte para eu ler um pouquinho mais. Sabe que esse poema, eu tive acesso a ele ontem, foi o Nuno. Eu já fiz até uma entrevista aqui, uma conversa com o Nuno. O Nuno, ele é um bibliotecário de Proença Nova. Ele possui um projeto de biblioteca móvel, é uma carrinha que ele circula vários pontos de Proença com essa carrinha e atende as pessoas mais idosas, né, especialmente das aldeias. Ele faz um trabalho muito lindo. Tem uma entrevista com ele aqui neste canal. E ele, por ser, né, um homem das letras, ele posta em suas redes sociais muitos poemas. E ele postou este, que coadunou muito com algo que eu tenho a refletir, porque eu tenho feito uma especialização em educação, acabei também de terminar um outro curso de educação no enfoque da educação inclusiva especial, e fala um pouco da razão, né? Porque, na verdade, muitas vezes nós pensamos que nós somos seres racionais, mas nós somos seres emocionais também, né? Então, nós convivemos com a razão e com a emoção dentro de nós. E eu acredito que o ideal seria manter o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? E este poema começa assim: Razão, imã do amor e da justiça, mais uma vez escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça dos astros sóis e mundos permanece. E é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam liberdade entre clarões. E os que olham o futuro e cismam mudos, por ti podem sofrer e não abatem. Mãe de filhos robustos que combatem, tendo o teu nome escrito em seus escudos. Bonito, né? Então ele fala aqui que a razão, ela é irmã do amor, que é emoção, e da justiça, né? E a justiça também, ela tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Ontem mesmo eu estava vendo um podcast com um professor de direito, um professor de uma universidade, se não me engano, de Juiz de Fora, junto com uma novelista, a Glória Pérez. Acredito que em Portugal muitos a conhecem também. A Glória Pérez, ela perdeu a filha dela para um assassinato brutal, isso foi em 92, e ela lutou muito para algumas mudanças nas leis brasileiras, né? Especialmente para a questão dos crimes hediondos. Afinal, o crime que a filha dela foi submetida, né? Foi ceifada, teve a vida ceifada devido a este crime, rendeu poucos anos ao algoz. E, às vezes, um crime ambiental aqui no Brasil deixa as pessoas muito mais tempo no cárcere do que alguém que matou, né? Covardemente, planejadamente, uma pessoa como ela, né? Que era uma menina jovem, bonita, que tinha o futuro todo pela frente. Então foi um crime que comoveu o Brasil, porque ela era protagonista de uma novela, eu acho que era de Corpo e Alma, se não me engano, e ela fazia par romântico com esse rapaz, né? Até esqueci o nome dele, alguma coisa de Paula. Ela fazia par com ele, fazia par com o Fábio Assunção, e parece que ele estava a perder, né? Ele não ia ficar com ela no final, então ele ficou meio enlouquecido e acabou, né, por planear a morte da menina. Pois então, a mãe dessa menina, que é a novelista, né, a escritora de novelas, a dramaturga, a Glória Pérez,
ele estava a conversar com este professor de direito, e esse professor dizia, né, que a justiça, a boa justiça, ela não deixa ninguém satisfeito, né, porque ela não pode agradar nem um lado nem o outro. Então, a justiça também ela envolve muito a razão e a emoção, né? Ela não pode provocar uma emoção superior a um lado, porque quer dizer que ela vai beneficiar aquele lado. E também não pode deixar um outro lado tão aborrecido, tão prejudicado, porque, né, vai ficar no contrapeso. Tanto é que a justiça, o símbolo da justiça, é uma mulher com vendas segurando, né, uma balança. E a razão também ela precisa de um equilíbrio, né? Se formos pessoas muito racionais, seremos pessoas totalmente insensíveis. E eu, como professor, né, eu tento equilibrar muito essa questão da razão e da sensibilidade. Eu acredito que devemos ensinar também questões mais emocionais e sentimentais na escola, né? E também tratar nossos estudantes, nossos educandos de forma bastante sensível, bastante humana, bastante paternal, falando hoje, né, Dia dos Pais, porque isso promove um maior interesse, uma maior afinidade e uma melhor vontade para que nossos educandos tenham contato conosco, né, e se interessem mais pelas nossas aulas. Eu estou muito sensibilizado ainda com essa questão da educação, porque eu infelizmente deixei as aulas, né, deixei 6 turmas lá no Espírito Santo, recebi muitas cartinhas, recebi muitas demonstrações de carinho, então, apesar de estar bem, né, aqui na casa dos meus pais, vou ficar aqui algumas semanas, estou a passar o Dia dos Pais com meu pai, né, isso é muito bom, mas eu estou triste, né, de ter deixado essas turminhas lá que me acompanharam durante esses 6 primeiros meses do ano, né, 7 primeiros meses do ano, e foi muito triste, né, deixar. Mas essa minha vida de nômade, né, ou seminômade, que me proporciona isso. Bom, estou vendo que temos muitas manifestações aqui, muitos comentários, vou começar a ler. Com licença, colocar o óculos e já prossigo nossa conversa, tá bem? Bom, vamos ver aqui o que vocês estão a dizer. A minha pele está bem feia com essa luz, hein? Acho que minha pele não é tão esburacada assim. Tem uns reflexos aqui do óculos que está deixando minha pele bem feia. Mas pessoalmente ela não é tão feia não, hein? Bom, vamos entrar aqui. Desculpem a demora, mas eu não estava muito preparado aqui com o computador. E a internet aqui está lenta. Aí eu disse que estava 14 graus, mas está um pouquinho mais, está 19. Está quase, né, uma temperatura de primavera. Eu bem digo que aqui no Brasil, para mim, não há inverno, né? A não ser nos pontos muito altos e muito ao sul do Brasil, né? Porque no resto do Brasil, o inverno é praticamente um outono, uma primavera, né? O dia está bem bonito, está um dia com céu azul. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só, olha que luz que está, né? Então tá um dia muito agradável. Fecha aqui um pouquinho, que senão eu fico muito contra a luz. E aqui no computador não está a abrir. Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ler aqui no telemóvel mesmo. Uau, temos gente da Mongólia aqui. Ó, o Armênio, hein? O Armênio é um cidadão do mundo. Tudo bem, Armênio? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei que horário que é aí na Mongólia, mas acredito que seja madrugada ou manhãzinha, né? É isso mesmo? Bom, então o Luiz Felipe está aqui. Tudo bem, Luiz Felipe? 19 de março, dia de São José. Ah, então na verdade é final do verão, o final da primavera. Não, é início da primavera aqui no Brasil, acredito, né? Tem a questão das águas de março, né? A Celeste dica aqui. Olá, Brasil, feliz Dia dos Pais. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida, obrigado pela presença. A Maria colocou um tchauzinho.
A Maria Alice colocou que é em março. Professor, dia 19 de março é dia de São José. O Dia da Mãe em Portugal é o primeiro domingo de maio, assim como no Brasil. Muito bem. O Leandro, olá Leandro, tudo bem? Boa tarde. Tu já és papai, Leandro? Eu não sei disso, acredito que não. Não tem jeito que seja, não. Mas seja como for, né? Um bom domingo para ti. Hoje é dia da poesia, creio que não seja, Luiz. Mas todo dia é dia bom para lermos um poema, né? Aliás, quando partilham poemas bonitos, como que a Celeste partilhou-me, que bom amigo Leandro, que está conosco. Olá, Maria Alice, disse o Luiz Felipe. A Maria Alice colocou que agora tenho a voz, mas não tenho a imagem. Valha-me Deus. Oh, uma hora dá tudo certo, Maria Alice. Luiz Felipe colocou, isso hoje não está grande coisa, não. Pois é, começamos meio com turbulências aqui, né, na minha tentativa de arrumar aqui. O Leandro diz aqui, prezado professor André Carvalho, parabéns por seus recentes trabalhos maravilhosos nas pequenas partilhas. Obrigado, meu querido. E eu espero que daqui algumas semanas ou no próximo mês eu tenha mais possibilidades de criação de vídeos maiores, e assim espero. Logo eu falarei um pouquinho sobre isso, tá bem? O Leandro cumprimenta o Luiz Felipe. A Maria Alice disse assim que cada vez estou mais azelha. Isso é o que faz a idade. Mas a idade também traz coisas boas, Maria Alice, como a sabedoria, como a paciência, né? Temos também os netos. E a Celeste diz que lembra do Nuno, biblioteca ambulante, exato. A Maria Alice colocou lá Luiz Felipe, que bom que nos encontramos aqui. Aí o Armênio disse bom dia, é amanhã, né? Na Mongólia. E acredito que já seja o dia seguinte lá, né? Aqui nós estamos que dia mesmo? Deixa eu ver que dia aqui. Estamos aqui é dia 10. Acredito que Mongólia já seja dia 11. É isso mesmo, Armênio? E a Maria Alice disse assim, olá, minha querida Celeste, como está? De calor insuportável, eu não suporto tanto calor. Eu também não. Eu prefiro muito mais frio. Apesar do frio também atacar um pouquinho minha rinite, mas na verdade é mudança de tempo, né? Então, quando a temperatura cai repentinamente, assim, o meu sistema respiratório sente. Ontem, por exemplo, estava muito mais de 20 graus, acho que acredito que uns 25, por aí. E hoje já a média está 15, né? Chegou a 2, 3 de manhãzinha. Então teve uma amplitude térmica muito considerável que acabou por atacar um pouco minhas vias respiratórias. Mas cá estou. Então, meus queridos, eu ainda estou com pouco tempo, né? Vocês percebem que, por mais que eu tenha feito alguns videozinhos pequenos, na verdade, esses vídeos eu já gravei há algumas semanas. Eu, por exemplo, estive em Limeira, que é a cidade que eu nasci, dia 19 de julho, foi quando minha tia e madrinha fez aniversário. Então, eu aproveitei, visitei alguns pontos da cidade que eu gosto, né, que me apetece, e daí já fui para o Espírito Santo de novo, nas minhas semanas derradeiras lá. E agora estou de volta aqui em Minas. Possivelmente daqui a algumas semanas eu vá para o Paraná, assumir um cargo público, também na área da educação. Mas eu estou livre de um dos cursos que eu estava a fazer e também de um emprego. Eu, infelizmente, fui... na verdade, eu estou de férias ainda, mas ao que tudo indica, eu serei dispensado. Questões de mudanças, né, estruturais envolvendo a inteligência artificial, porque era um emprego no qual nós atendíamos online estudantes, e agora está com pouca procura, porque ao invés de perguntar para professores físicos, né, professores reais, os estudantes estão a perguntar para as inteligências artificiais, né, para essas plataformas como o ChatGPT, e tem qual outra também tem o Copilot, que é do Explorer, Internet Explorer. Enfim, tem algumas inteligências artificiais, as quais respondem bem, embora também promovam alguns equívocos, né? Mas, seja como for, este emprego do qual eu já estava pelo menos 5 anos na supervisão, eu vou perder, ao que tudo indica.
mas eu não estou a me lamentar, porque isso também vai me proporcionar mais tempo, né, para dedicar aqui ao canal. Tenho projetos de um outro canal dedicado à educação, tenho o canal Pedalar e Contemplar também, que eu pretendo e preciso, né, alimentá-lo um pouquinho melhor. Então, às vezes, há males que vêm para bem. E é sempre bom mudar, né? Por mais que é bom também ter um emprego com estabilidade, no qual tu sabes que terás o seu salário no final do mês, é bom também termos maiores possibilidades, né, de ganhos e também de empreender, né, algum outro projeto e tal. E quem sabe eu possa dedicar mais, né, aqui ao canal, o canal cresça melhor, eu possa voltar a monetizar este canal, porque eu não ganho nada com este canal, né, ganho só o carinho de vocês e o conhecimento, mas eu posso vir a ganhar com ele. Mas depende também que eu me esforce mais e que eu dedique mais a esta produção de vídeos, né, e de conteúdo e tudo mais. Pessoal, desculpem, mas o meu nariz está muito prejudicado. Eu vou ter que sair um pouquinho para limpá-lo, mas eu volto já e eu leio aqui os comentários, tá bem? Então, só um momentinho que eu já volto. Voltando. Cá estou aqui de novo. Vamos dar mais uma lidinha no que vocês estão a dizer. É escrever, na verdade, né? Bom. Então, aqui tinha o Armênio, o Leandro. O Leandro colocou assim: infelizmente, eu não continuarei nesta live convosco, mas desejo-vos um grande domingo do Dia dos Pais. Um grande luz abraço. Obrigado, meu querido. Tudo de bom. Seja abençoado neste dia. Aproveite, né? Este domingo ensolarado. 4 da manhã, na Mongólia. Que coisa boa. Aliás, qual que é a capital da Mongólia, Armênio? Eu esqueci. Eu sei que Mongólia é a terra do Gengis Khan, né? Que na verdade tem um outro. A pronúncia é diferente, né? Nós falamos Gengis Khan, mas a pronúncia ela é bem outra, né? Gengis Khan. Tem um som meio vibrado, né? O G é como o G da Holanda, né? De algumas partes da Galícia que é quase um R, né? Eu sei que na Holanda ele é mais gutural até, né? O G é, né? Mas eu sei também que o Gengis Khan, a pronúncia é outra, né? E os hunos, né? Também saíram da Mongólia. Eu sei algumas coisas só da Mongólia, não tenho muito conhecimento. Mas deve ser um país muito interessante, né? E tu que trabalhas com culinária também deve ter pratos e carnes e cereais e outros produtos bem giros, né? E bem diferentes. A Maria Liz colocou assim: então, o professor André está neste momento, né? Na casa dos meus pais. Exatamente. Um beijinho para minha mãe. Obrigado, mas minha mãe não está cá. Minha mãe está no estado de São Paulo, porque ela faz consultas médicas lá. O convênio médico dela é lá, então ela está por lá. E o Henrique. Olá, Henrique. Há quanto tempo? Boa tarde, boa noite, tudo bom? Espero que tudo bem, meu querido. Obrigado pela presença, viu? Então, falando nisso, quero ler aqui para vocês e agradecer agora o poema da nossa querida amiga Celeste. Deixa eu pegar aqui o computador. A Celeste postou naquele vídeo que eu fiz sobre a Gruta da Paz em Limeira, né? Limeira é minha cidade natal. E aquela gruta sempre teve um significado muito grande para mim, né? Porque eu achava que ela fosse um castelo. Eu sempre fiquei muito impressionado, né, com as pedras, com a antiguidade dela, embora ela não seja tão antiga, né? Embora ela tenha aquela ideia de medievalidade. É isso mesmo? Medievalidade, isso. Apesar dela, né, parecer saída de uma atmosfera mais medieval, ela deve ter no máximo 200 anos. Acredito que até menos, 150, porque Limeira, desde que se tornou município, fará 200 anos o ano que vem. Então,
a gruta deve ter seus 150 anos, né? Mas para o Brasil até que bem antiga, né? Para Portugal é recente, é praticamente contemporânea. Mas Limeira tem muitas histórias. Sabe que Limeira também tem uma fazenda chamada Fazenda Morro Azul, porque Limeira fica numa depressão, é uma cidade mais plana, comparada aqui com Minas Gerais, que é cheia de serras, né? E lá tem um morro que se destaca. E nesse morro, que visto à distância ele é azulado, né? É um verde, mas é um verde meio azulado. Há uma bela vivenda, uma bela, como se diria em Portugal, uma quinta, né? Com uma casa, com azulejos, inclusive, onde a pessoa que vivia lá, ela era amiga dos Orleans e Bragança. Eram amigas da família real, imperial, luso-brasileira, né? Porque os Bragança também têm origem em Portugal. E há uma lenda de que a princesa Isabel deixou um filho deficiente lá, porque naquela altura as crianças que seria, por exemplo, hoje síndrome de Down ou algum autismo de elevado grau, elas eram escondidas da sociedade, né? E tudo isso leva a crer que seja verdade, porque eu conheço, né, a linhagem atual da família imperial brasileira e eles possuem realmente uma criança, né, um membro da família real, que ele, como posso dizer, para não ser... Ele tem uma deficiência intelectual. Eu não sei se ele chega a ser síndrome de Down, mas é essa deficiência intelectual muito a ver com a genética, né? Porque tem um cromossomo que em alguma corrupção de algumas células desse cromossomo, ela provoca essa deficiência mental. Então, possivelmente, provavelmente, os antepassados desse menino, que hoje já é um homem, eles também tiveram, né, essa deficiência. Então, a genética mostra, né, que essa lenda, né, de que em Limeira, nessa fazenda, abrigava uma criança que foi uma criança deficiente mental, filho da princesa Isabel, ao que tudo indica, é verdade, né? E essa fazenda não conhecia ainda, é uma fazenda muito bonita, e quem sabe um dia eu vá lá, faça um vídeo e também explore um pouquinho mais dessa lenda, né? E Limeira também foi terra do grande Nicolau de Campos Vergueiro, que ele era transmontano, ele inclusive é da mesma aldeia do Roberto Leal, embora tenha nascido uns 200 anos antes do Roberto Leal. É do Vale da Porca, em Macedo de Cavaleiros, e ele foi muito importante para o Império Brasileiro, ele foi um regente, então numa altura que o imperador ele não podia governar, o Nicolau de Campos Vergueiro, ele foi uma espécie de presidente, né, do Brasil, e também promoveu a imigração de germânicos, tanto é que Limeira ainda hoje tem muitas famílias de sobrenome alemão, austríaco e também de portugueses, tanto é que o bairro dos Pires, e atualmente é um bairro com mais famílias alemãs, na verdade abrigou inicialmente famílias portuguesas do apelido Pires, que por um acaso também é um apelido da minha família paterna, embora minha família paterna não tenha chegado no século XIX aqui no Brasil, né? Minha família paterna, ela veio no século XVI. Então já são, como você diz, quatrocentões, né? Estão aqui mais de 400 anos. Mas esses imigrantes portugueses e alemães que chegaram em Limeira, né? A partir dessa proposta de imigração em forma de parceria, que foi uma inovação do Nicolau Vergueiro, eles chegaram, se eu não me engano, a partir de 1870 ou 1860 na fazenda Ibicaba. E hoje algumas famílias da elite de Limeira, como a família Levi, ela veio nessa leva, né? Tem também uma família muito importante lá, se eu não me engano é Trajano Camargo, não tenho certeza que veio nessa leva, mas eu sei que muitas famílias de Limeira, que hoje são famílias mais importantes, chegaram a partir do Nicolau de Campos Vergueiro, que depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? Afinal, a corte era no Rio de Janeiro,
ele tornou-se uma pessoa muito importante, né, politicamente no Brasil, e acabou deixando a fazenda lá, acredito que com os filhos ou com a esposa, né, e tudo mais, tá bom? Então vamos ler aqui o poema que a Celeste gentilmente deixou-nos, e foi justamente nessa postagem que eu fiz da Gruta de Limeira. Então vamos lá. Ela colocou assim: morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói seu amor próprio, quem não se deixa ajudar, e temos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço, muito maior que o simples fato de respirar. Somente até servir herança. Fará com que conquistemos um estágio esplêndido de felicidade. Que coisa linda, Celeste. Concordo em pleno, né? Felicidade é sentir-se vivo, né? Sentir-se útil, viajar, aprender, né? Porque nós estamos aqui na vida para isso, né? Para partilhar também, partilhar coisas boas, desfrutarmos da vida, né? A vida ela é muito curta para ser pequena. O filósofo Cortella fala muito sobre isso, né? Se eu não me engano, essa frase não é dele, mas é de um escritor gaúcho, se eu não me engano, Mário Quintana. Ele cita isso, né? Então, a vida é um bem precioso, é um presente, né? E é um presente que eu partilho aqui com vocês em alguns momentos, né? Então, sou muito grato da vossa presença, da vossa companhia. Vejam só, o sol já está a baixar, né? Está um pouco melhor aqui a visualização dessa minha carinha feia, mas queria agradecê-los muito pela presença aqui no canal, pela presença no dia de hoje. Eu vou ler aqui os últimos comentários e vou me despedir, porque o meu nariz está a me atacar novamente, tá bem? Então, com licença, que eu vou ler aqui e vamos despedir-nos. Luiz Felipe colocou assim: de que substância se alimenta a poesia? Como tu, eu poderia dizer de palavras intensas quando intenso é o querer. Oh, que bonito, poético. Obrigado, meu querido, com certeza. É isso mesmo, né? E viva a intensidade, vivam as emoções, né? As emoções também alimentam muito as poesias, as experiências de vida, né? Já que estamos falando em viver, né? O Leandro disse assim: mais tarde eu vou comentar essa live. Mas, respondendo ao nosso mestre André Carvalho, eu ainda não me tornei pai. Então, quem sabe em breve. Tchau, tchau a todos. Abraço. Que assim seja. Serás um ótimo pai. Tu és uma pessoa muito sensível, meu querido. Até sempre, ao mestre português, senhor Luiz Felipe. Até sempre. Aliás, vocês têm notícias da Cecília, meus queridos? Ela chegou a me mandar uma mensagem, mas ela disse-me que ela iria entrar em contato quando estivesse um pouco melhor, mas eu também sinto assim um pouco, como posso dizer, eu não quero ser indelicado, né? Em invadir um pouco a privacidade dela e fazer perguntas e tal, mas né, eu penso muito nela e espero que ela esteja bem, né? Desejo sempre o melhor para ela. Ela merece de melhor. Maria Alice disse assim: então, o ano letivo acabou aí no Brasil? Digo isso porque o professor disse que despediu de seus alunos. Não, Maria Alice, na verdade não. Na verdade, nós temos umas férias de inverno aqui, que é julho, né? Então, depois das férias de inverno, eu fiquei mais 2 semanas na escola. Não, nem 2 semanas, eu fiquei 8, 9 dias na escola e despedi-me, porque eu fui chamado num outro processo seletivo que eu prestei no Paraná, no litoral paranaense. Mas, como eu também estou com umas pendências aqui de terminar os cursos, eu resolvi sair um pouquinho antes de ser chamado no Paraná. Eu fui classificado, muito bem classificado, mas eu não fui efetivamente chamado para tomar a posse lá nessa nova função. Então, eu saí um pouquinho antes para resolver alguns problemas mais acadêmicos, né? E terminar os cursos, umas disciplinas que eu estou pendente aqui numa licenciatura que estou a fazer. Mas o ano letivo aqui no Brasil termina em dezembro.
A Maria Alice colocou assim: isso é falar com o boneco. O que é falar com o boneco, Maria Cardoso? Quando você faz um bonequinho e, e fala. E alguém colocou assim: saudades do meu professor favorito. Oh, obrigado, meu querido ou querida. Quem que é aqui é o PCzinho. Quem seria este rapaz ou esta menina? Eu acho que é um rapaz pela foto. Não estou a chegar direito. Será que é o Renan, Carlos Renan? Se for, grande abraço, meu querido. Adorei te reencontrar lá em Mimoso do Sul há algumas semanas, né? Foi muito bom. E a Maria Alice disse assim: pelo que estou ouvindo, o professor agora tem outras obrigações de emprego aí no Brasil. Neste caso, agora não pode vir a Portugal. Exato, minha querida. Infelizmente, não. A não ser que a minha nomeação demore muito, ali no Paraná, ou lá no Paraná. E daí sim, quem sabe em outubro, né, no início do outono, na época das castanhas, que é uma época que eu gosto muito de estar em Portugal, eu não dei uma chegadinha aí, né? Seria muito bom. E o Luiz disse que tem de ir embora, eu também. Então, tudo de bom, Luiz. Muito obrigado pela presença, viu? E até breve. E a Maria Alice disse assim: não se pode ter tudo, exato. Temos que aproveitar o melhor dos dois mundos. Penso exatamente isso, minha querida. Aí o professor está mesmo congestionado. Tem que usar não me lembro do nome, um lenço de papel? Possivelmente, né? Mas todas as pessoas geralmente têm em casa. Ah, o antihistamínico, sim. Ah, mas eu não gosto de usar. Tem realmente até aqui um da minha mãe, mas eu prefiro curar com chá, no máximo um soro fisiológico eu coloco. Eu não gosto de colocar nada muito químico no meu corpo. Lembrou sim do nome. E a Maria Cardoso colocou assim, falar pro boneco. Ah, sim, com IA, exato. Mas sabe que no Brasil tem gente que fala assim, falar com o boneco quando você está sendo ignorado, aí você faz um bonequinho de papel, tipo assim, ó, e fala para ele. Tem isso também, falar com o boneco. Percebi, Maria Cardoso, obrigado. Então é isso, meus queridos. Acredito que acabaram aqui as mensagens. Muito obrigado pelo tempinho que vocês dispensaram aqui comigo. Muito obrigado pela atenção. Aos papais do Brasil, feliz Dia dos Pais. Ao pessoal de Portugal que aproveitem bem o verão, né? Sei que às vezes as altas temperaturas são incômodas, mas é bom também que os dias são mais longos, né? É bom para fazer umas caminhadas no final da tarde, é bom para ir ao mar, né? Para visitar os amigos. Então, sejam abençoados, sejam felizes, fiquem bem. E eu vou aqui aproveitando também um pouquinho desse friozinho que eu gosto muito. Farei alguns vídeos bonitos para vocês. Teremos um conteúdo com poemas também, especialmente do. Qual que é o livrinho que eu estou aqui? Eu estou com um livrinho do. Nossa, fugiu o meu nome. Mas ele tem apelido também Guimarães. Só que Olavo Bilac, do Olavo Bilac. Mas ele tem Guimarães, mas ele não colocou Guimarães no nome artístico dele. Mas o Olavo Bilac, ele é autor de um poema muito bonito sobre a língua portuguesa, que ele fala a última flor do laço, inculta e bela, e faz alguns elogios, né? E descreve bem o que é a nossa língua portuguesa. Mas então é isso, meus queridos. Obrigado por tudo, obrigado pela presença. Despeço-me aqui de vocês, envio as melhores energias, todo o carinho e aquele meu grande luz abraço. Até mais, até breve. Com licença. Agora eu não sei onde que eu desligo aqui. Eu acho que é o xizinho. Então, com licença. Tchauzinho. Tudo de bom. Com licença.